Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Bom, a leitura de hoje nós vamos começar com a seguinte reflexão do capítulo de ontem, Gênesis 1 ao 5. Se você não assistiu, vai lá no meu canal no YouTube que vai estar lá. É Wagner com V Nascimento. Ou, se você mandar uma mensagem para @Wagner_MS no Instagram, nós damos um jeito de te enviar o link. Mas lembra que é Wagner com V. Vamos lá. A reflexão ontem. Caderninho de anotações é muito importante. A cobra, ela persuade a Eva. Ou seja, dá umas ideinhas na cabeça da Eva. Só que a Eva vai lá e faz. O que nós podemos concluir? Que nem sempre é bom fazer o que os outros ficam falando pra gente fazer. Então, toma cuidado com isso daí. Só que aí que é o problema. Quando você faz alguma coisa, ela sendo boa ou sendo ruim, vai resultar em outras coisas, vai gerar em outras coisas. Que aí deu todo o rolê da saída do jardim e tal, da dor da Eva no parto, do trabalho do Adão e por aí foi, aí nasceu Caim e Abel. Só que podemos ver que Caim matou Abel, mas Caim matou Abel por causa da inveja. Aí tá explicado por que a inveja mata. Tá vendo? Tudo isso porque o Caim ele queria o que o Abel tinha, o que o Abel teve, ou o que Deus reconheceu em Abel, mas deixou de se importar consigo mesmo. Então é só isso. Se preocupa com o que você faz, o que o outro tem ou deixa de ter. Não precisa. Esse papinho de inveja também não precisa ter. Segue o jogo. Então, essas são as reflexões do dia de ontem. Gênesis 1, capítulo 1 ao capítulo 5. Vamos começar com a leitura de hoje. Mas antes, vamos de óculos. Eu me sinto um Power Ranger quando eu coloco isso daqui. É tipo colocando a armadura. Que viagem. Vamos lá. Gênesis capítulo 6. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todos que se escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Olha, Deus estipulou a data de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Quem não sabe nadar vai rodar nessa. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e isto eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira o fará.
De 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Aí, ó, toda palavra que você não entender ou for difícil de compreender, vai no Google e procura o significado para você ter uma melhor compreensão. Farás a arca uma janela e de um covado e acabarás em cima, e a porta da arca porás a seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Olha, a arca era tipo um triplex. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há em espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de seus filhos contigo. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão até ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come, e ajunta para ti, e será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho a sua fêmea, mas 2 animais do que estão limpos. 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida somente a face sobre toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé a seu filho, a sua mulher e as suas mulheres e seus filhos, com ele na arca. Por causa das águas do dilúvio, 2 animais limpos, dos animais que não são limpos, e das aves e dos répteis sobre a terra. Entraram 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, viram sobre a terra águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grandíssimo abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia, Noé e Sem, e Cão e Jafé, e o filho de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme sua espécie, e todo réptil que roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda a qualidade, e toda a carne, em que havia o espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram com Deus que tinha ordenado o Senhor, e lhe fechou por fora. O dilúvio. E este o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que roja sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim que desfeito toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos na terra. E ficou somente Noé e os que com eles estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra, 150 dias. As águas do dilúvio diminuem. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda res que com ele o estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas.
Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tomaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram, e a arca repousou o sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arara, sobre os montes de Arara, Arará ou Arará, aí Arará, e foram as águas indo, e mingou até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé soltou um corvo e depois uma pomba. Olha só as pombinhas! E soltou um corvo que saiu, indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba. A ver as águas tinham minguado de sobre a face da terra, a pomba, porém, não achou repouso para a planta dos seus pés, e voltou para ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ela estendeu sua mão, e tomou-a e meteu-a consigo na arca, e esperou ainda que os 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. Olha só o destino da humanidade nas asas de uma pomba! E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé, que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias no mês, a terra estava seca. Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. Todo o animal que está contigo, de toda a carne, ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seu filho e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. E todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu fora da arca, e edificou Noé em altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, ofereceu holocausto sobre o altar. Holocausto é uma palavra que aparece muito na Bíblia, então dá uma procurada no Google. O que significa holocausto? Google, patrocina nós! Vamos lá. O Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: Nossa, não tomarei mais a amaldiçoar a terra, e por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e fria e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Olha só, já deu uma segunda chance para a humanidade. O que nós podemos concluir analisando isso é que, por mais que todas as coisas foram destruídas, sempre podemos ter um recomeço de fazer as coisas e plantar coisas boas, coisas corretas, coisas que irão nos dar os retornos e se multiplicar com o tempo. Lembrando que isso foi uma interpretação nossa, tire a sua também. O pacto que Deus fez com Noé, e abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e será o vosso temor, e o vosso pavor sobre todo animal da terra, sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aí que tá a treta do canibalismo, hein? A carne, e certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Nossa, a cabeça baixa é ruim.
Quem derrama o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, aquele que fere o homem também será ferido. Então é aquela tretinha, né? Se faz coisa ruim volta para você. E aí por aí vai. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos vós nela. E falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com vossa semente depois de vós. Concerto, procure concerto que não é concerto de tocar música, tocar instrumento e tal. Concerto, vamos dizer assim, que é um acordo, tá? E como toda alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até o animal da terra, e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal o concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente e toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente e de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que a arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. Cão é pai de Canaã. Entre três foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. Noé planta uma vinha, um vinhozinho, e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cão, pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber ambos o seu irmão. Fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. E seja Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias Noé 905 anos e morreu. Nossa, Noé viveu tempo, hein? Quase um século. Os descendentes de Noé, capítulo 10. Estes, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Nasceram 3 filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Medai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz e Rifa, Togarma, e os filhos de Jão são Elisa e Tarsis, e Quintim, e Danim. Por esses foram repartidas as ilhas dos nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo a sua família, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cusi e Misraim, e Put e Canaã. E os filhos de Cusi são Seba e Ávila, e Sabtá e Ramá e Sabiteca. E os filhos de Ramá são Seba e Dedã. E Cusi gerou a Nirode, este começou a ser poderoso na terra. Me desculpe a leitura dos nomes, é porque os nomes é bem embaçadinho aqui, viu? E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Opa! E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria, e edificou a Nínive, e
Reobote, Ir e Calá, e Rezem, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Amanim, e a Leabim, e a Nefituim, e a Petusim, e a Causulim, de onde saíram os filisteus, e o Caftorim. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et, e a Jebuseu, e a Morreu, e a Girgaseu, e ao Aveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemoreu, ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adimã e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e as suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é pai de todos os filhos de Ebá, filho mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão e Azur, e Arfaxade, Elude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Eu, Egeter e Mar. E Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Eber. E a Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, portanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almoda, e a Selef, e a Hazamav, e a Jeré, e a Adorão, e a Uzu, e a Dicle, e a Obal, e a Ibimael, e a Seba, e a Ofir, e a Avila, e a Jababe, e todos esses foram os filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messé, indo para Cefá, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo as suas linguagens, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e desde foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio. Bom, chegamos ao final do capítulo 6 ao 10. Chegamos ao final do capítulo 10. Eu espero que você tenha gostado. Eu peço desculpas pela minha dicção para ler esses nomes meio complicadinho, mas lembre-se que toda geração tem uma história. Toda geração tem uma causa que possivelmente gera um efeito. Tudo partiu de Adão e Eva, depois Caim e Abel, depois dilúvio, depois teve os filhos lá, depois veio Noé, depois veio a seca, depois saiu da seca, e depois filhos de Noé teve outra que deu gerações de pessoas e por aí foi. Então, espero que você tenha gostado. Agradeço, compartilhe com mais pessoas. Se você quiser comentar alguma coisa, escrever alguma coisa, compartilhar ideias, estou totalmente aberto a ler ou escutar o que você me mandar. Assim, quanto mais pessoas tiverem a compreensão e formos conversando, melhor as coisas vão ficando também. Muito obrigado e tenha um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei quando você está escutando.